Boa noite, está no ar o primeiro programa Resenha Semanal do ano 2016. Espero que todos os moçambicanos tenham feito uma ótima transição, portanto, de 2015 a 2016 e desejo a todos, portanto, um bom ano, diferente do ano de 2015. Bom, nós hoje vamos falar do primeiro ano da governação de Filipe Nyusi como Presidente da República. Sabemos todos nós que foi a 15 de janeiro de 2015 que Filipe Nyusi foi investido para o cargo de Presidente da República e na sexta-feira ele fez o seu primeiro ano de governação. Vamos refletir sobre este assunto e para o efeito conto com a presença de três painelistas, nomeadamente o Sr. António Muxanga, o Sr. Julião Cumbane e o Sr. Arlindo Navaia, a quem desde já agradeço pela presença e endereço também votos de um bom ano de 2016. Bom, como é que olham o desempenho de Filipe Nyusi no seu primeiro ano de governação? Bom, primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que nos deu e agradecer a oportunidade que a televisão mais uma vez nos oferece e cumprimentar os telespectadores e através deles o povo moçambicano. Mas antes de falar do assunto de que estás a colocar, queria manifestar a minha solidariedade com os trabalhadores da Medlife Trauma, a clínica privada de prestígio da cidade de Maputo, que através desta carta comunicam que até domingo vão entrar em greve porque o patronato não está a cumprir com as suas obrigações e a cópia desta carta apanhei mesmo aqui na Miramar ao chegar e fazem-me querer que já foi entregue ao Ministério do Trabalho. Só faço votos para que, como entidade que zela pela saúde das pessoas, tendo em conta o prestígio que aquela clínica tem e o tipo de pessoal que ali frequenta, seria bom que a entidade patronal encontrasse uma solução de se juntar com os trabalhadores e pararem com essa vergonha de não pagar os trabalhadores, de não pagar horas extras, de descontar para a Segurança Social, depois não canalizar, de restringir regalias que são dados a enfermeiros estrangeiros, em detrimento de enfermeiros nacionais. Quer dizer, é preciso garantir que no país trabalho igual tem que ter salário igual. Indo concretamente à tua questão, eu diria que esta foi uma governação mais desastrosa da história de um país, tendo em conta as promessas que ele próprio, de livre e espontânea vontade, fez. Ele garantiu muita coisa, sobretudo respeitar os moçambicanos, ter a todos como patrão, ter o coração onde todos os moçambicanos cabem. A fim de um ano, chegamos à conclusão de que no coração dele só cabem elementos da Frelimo e nessa própria Frelimo também há discriminação. Há certas famílias que apresentam 5, 6 pessoas elegíveis para cargos de direção e governação, em detrimento de outras famílias, como se as únicas pessoas com juízo são aqueles que foram colegas dele nos caminhos de ferro. Quer dizer, há muita coisa não muito boa que estamos a assistir. O grande investimento que nós vimos por parte dele foi um investimento em tática militar, tentativa de enganar o presidente da Câmara, o que acabou criando esta situação da morte deste nosso conterrâneo, o capitão Manjate, um homem social, brincalhão, que ajudava todas as pessoas a divertirem-se e teve que encontrar a morte enganado por este senhor que faz hoje um ano de governação. Tentou-se desmentir que o governo não sabia nada sobre os ataques feitos à figura do presidente da Câmara, mas esta reportagem, porque tem aqui o discurso do Ministério ou do Estado-Maior-General das Forças Armadas a confirmar que ele tombou numa missão do Estado, fica claro que não pode haver esta mensagem sem o conhecimento do comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança e não pode ter havido aquela missão de tirar pessoas do Maputo para Gondola para praticar aquela ação sem o conhecimento do comandante-chefe. Portanto, aqui o rei do Nhau começou a dançar de cara escancarada. Há uma máxima que os dançarinos de Nhau nos ensinam, é que quando se dança Nhau tem que se fechar a cara. Cada vez que cai uma pena tem que parar de dançar e apanhar a pena para poder proteger a cara. Lamentavelmente, ele tentou se fazer de dançarino de Nhau e saiu-se muito mal. O apelo que eu faço
Mas antes do apelo, esse é o lado negativo que constatou durante esta governação. Quais são os aspectos positivos desta governação, na sua opinião? Na minha opinião, não vi nenhum aspecto positivo desta governação, porque tudo que foi prometido, nenhuma coisa foi cumprida. Por exemplo, foi criada um grupo ministerial para combater o rapto dos albinos. Os albinos hoje já não são raptados na rua. Os bandidos vão em casa das pessoas, batem os pais e arrancam as crianças. Hoje começamos a conhecer um novo tipo de crime. O crime de órgãos genitais dentro dos frangos. Faz parte desta governação dele, são questões que estão a acontecer com ele. Com a governação deste senhor, vimos os trabalhadores moçambicanos a perderem a capacidade de compra em 50%. Hoje, quem ganhava $3.000 em meticais, quem ganhava 90 mil, supunha-se que 93 mil, supunha-se que estava a ganhar mais ou menos, até a altura em que ele entra como presidente da República, estava a ganhar $3.000. Hoje essa pessoa ganha $2.000. Quem estava a ganhar 9.099 milhões de meticais, quer dizer, assim sucessivamente. Podemos começar de quem ganhava mais e descermos até para baixo. O polícia ganhava 4.500. Hoje, os produtos que compra hoje são produtos que comprava mais ou menos com 3.000 meticais quando este senhor entrou no poder. Portanto, não há solução nenhuma que possa me ajudar a dizer que Nussi acertou na questão X. Então, o apelo que eu faço, porque ainda é tempo, tendo em conta esta experiência do fracasso, tanto na área militar, na área da segurança, na área da justiça, na área política, econômica e social, eu acho que tem que se encontrar uma solução. Avançar-se rapidamente para negociações políticas que visem, no mínimo, atenuar o conflito político-militar no país, de forma que os recursos estão a ser gastos por estas manobras feitas por estes grupos militares possam ser canalizados para, no mínimo, ajudarem a polícia a garantir maior segurança. Assistimos este ano um patenteamento maior número de polícias, mas isso não resolve o problema, porque os melhores polícias efetivamente não foram patenteados. Há um debate que está-se a fazer hoje dentro da polícia, onde as pessoas não conseguem explicação qual foi o princípio daquele tipo de patenteamento que foi feito. Ainda, a propósito das Forças de Defesa e Segurança, há um grupo, o último grupo do curso de sargentos formados em Boane, que reclamam as promoções há mais de um ano. Entretanto, dentro deste mesmo grupo desses cadetes, há outros que ainda no curso já estavam a receber como oficiais. Portanto, não podemos organizar uma sociedade de discriminação propositada. Não podemos continuar a promover pessoas sem se perceber como... Se você for a ver a patente que os porta-vozes da polícia, daqui da cidade de Maputo, comando geral, ostenta, olhar para a idade deles, você chega à conclusão de que alguma coisa andou mal, porque há pessoas que eu conheço dentro da polícia, que estão há anos, estão em lugares relevantes, que efetivamente não têm patente. Agora, qual foi o princípio usado para aqueles senhores ostentar aquele tipo de patente? Então, eu penso que mais do que dar moral às pessoas por distribuir patentes de qualquer maneira, precisamos de trabalhar no sentido de elaborar uma tabela salarial adequada à natureza e à complexidade da atividade que o polícia faz. Okay. O polícia tem mais tempo de trabalho, tem que receber mais. O polícia descansa pouco, tem que ter compensação. E essa compensação paga-se em dinheiro. Eu gostaria de ver uma polícia organizada, no sentido da polícia de investigação criminal, ser efetivamente uma polícia de investigação criminal, com autonomia própria. A polícia de trânsito, apesar de ser polícia, na alçada do comando geral da polícia, ter uma responsabilidade própria, ter uma autonomia, a semelhança do que acontecia no passado. O comandante nacional da polícia de trânsito era um comandante nacional da polícia de trânsito, tomava decisões, e essas decisões eram recorridas efetivamente ao comandante-geral da polícia, e não o que está a acontecer hoje, onde o agente da polícia de trânsito amanhã é despromovido, é tirado do fardamento, tem que investir o outro fardamento, a especialidade não é respeitada. Ele não pode ser patenteado, alegadamente, porque você tem facilidade de extorquir na estrada. Essas práticas só encorajam a corrupção na estrada. E para acabarmos com isso, precisamos de avançar rapidamente para medidas concretas, de modo que o país encontre uma normalidade. Muito bem. Professor Kumbane, como é que avalia, portanto, o primeiro ano
de Filipe Nyusi, portanto, neste posto, melhor dito, portanto, no cargo de Presidente da República. Os pontos fracos, pontos fortes, as ameaças e as oportunidades que teve durante estes primeiros 365 dias como Presidente da República. Muito obrigado, Martinho. Saúdo aos telespectadores da televisão Miramar e, através deles, a todo o povo moçambicano. E com votos de que o ano de 2016 seja melhor que o ano de 2015. Não tenho assunto antes da ordem do dia. Vou diretamente à questão que me coloca, portanto. Eu tenho uma avaliação diametralmente diferente da do meu colega do painel sobre o desempenho do governo do presidente Nyusi neste primeiro ano. Temos que nos lembrar, se quisermos fazer uma avaliação isenta, que quando o presidente Nyusi foi investido no cargo de presidente da República de Moçambique, o país estava a viver uma situação de calamidade. Estávamos por estas alturas do ano, com chuvas, com vias de comunicação cortadas, com populações deslocadas dos seus locais normais de residência, e era preciso fazer face a esta situação. E isto acontece numa altura em que o governo ainda nem tinha sido formado e, portanto, não havia orçamento para fazer face a esta situação que aconteceu no ano passado por esta altura. Mas logo que o presidente Nyusi tomou posse como presidente da República de Moçambique, ele rapidamente formou o seu governo e a mensagem que foi lançada foi uma mensagem clara de que havia muito trabalho para ser feito. A avaliar pelos resultados que foram conseguidos, porque as vias que foram tornadas intransitáveis por causa dessas calamidades nessa altura, agora já são transitáveis, ficaram transitáveis em menos de 6 meses, que eu me lembro. Portanto, a situação do país ficou normalizada, a vida das pessoas ficou normalizada num tempo recorde. Eu penso que isto é um aspecto que precisa de ser levado em conta quando quisermos fazer uma avaliação objetiva de como é que o governo do presidente Nyusi se comportou durante este primeiro ano. A outra coisa que é preciso nós trazermos a análise neste primeiro ano é o facto de que o orçamento de facto foi aprovado mais tarde do que normalmente tem acontecido. E apesar disso, a nossa economia funcionou normalmente e muito responsavelmente o governo, cá nas últimas partes deste ano passado, teve que fazer uma revisão em baixa das suas previsões do crescimento da economia relativamente ao ano passado, de 7,8 para 7. Foi cauteloso o governo. Isto é sinal de responsabilidade e é sinal de objetividade. E, de facto, registrou-se um crescimento da economia relativamente ao ano passado. É verdade que este crescimento não está-se a refletir ainda na vida das pessoas. Mas esta coisa do reflexo do crescimento da economia na vida das pessoas é um processo. Nenhuma sociedade, a economia cresce e as pessoas todas se sentem da mesma forma que a economia de facto está a crescer. Então, eu penso que é de dar nota positiva, sobretudo nesta área da economia, ao governo do presidente Nyusi. Teve um bom desempenho econômico. Vamos olhar para a questão da sociedade. Na questão da sociedade... Permita que eu lhe interrompa. Podemos associar até, inclusive, a nomeação do Ministro da Economia e Finanças como melhor ministro, portanto... É uma indicação, é um grande sinal de que alguma coisa aconteceu. Exatamente, okay. É um grande reconhecimento, e esse reconhecimento é internacional, portanto, é um reconhecimento de que nesta área econômica em particular, o governo do presidente Nyusi teve um bom desempenho. Exato. Portanto, ainda bem, muito obrigado que traz este exemplo que todos nós conhecemos de ter sido nomeado melhor ministro das Finanças no continente africano, o ministro moçambicano da Economia e Finanças. Exato. Isto é um sinal de que houve uma coisa boa aqui. Não podemos colocar isso de lado, se quisermos ser objetivos nesta análise. Então, eu ia à questão da sociedade. Na questão da sociedade, o grande problema que nós temos na nossa sociedade em Moçambique é o problema de estabilidade, de fato. O problema de estabilidade social e política
Quando eu falo de sociedade, estou a falar ao mesmo tempo da política, porque é a política que organiza a sociedade para um Estado funcionar. Então, nesta questão, também houve um bom desempenho, na minha opinião. O presidente Nyusi, no seu discurso inaugural, em 2014, portanto... 2015, neste 2014, no 2014, quando ele assumiu as funções... 2015, sim, obrigado. Quando ele assumiu as funções de chefe de Estado em 2015, ele fez um discurso que aglutinou todo o povo moçambicano e colocou o povo moçambicano na expectativa. Uma das coisas que ele mencionou no seu discurso, a 15 de janeiro de 2015, foi a inclusão. E nós vimos um exercício muito grande de inclusão que o presidente Nyusi está a fazer na sociedade moçambicana. Por exemplo, quando ele faz viagens de Estado para o exterior, ou mesmo para missões aqui dentro, ele faz questão de integrar na sua comitiva deputados da Assembleia da República. Para além das viagens que os próprios deputados têm que realizar nos seus círculos eleitorais e tudo mais, podem acompanhar a agenda do presidente dentro do próprio país. E ao nível internacional, na comitiva presidencial são integrados deputados que é para colherem das experiências dos outros. Infelizmente, há uma representação parlamentar na Assembleia da República que não tem acolhido favoravelmente estes convites e se faz ausente nestas delegações presidenciais. Mas isto é um exercício de inclusão. É preciso que a gente compreenda isto e encare este exercício como um exercício de inclusão. A outra coisa que o presidente Nyusi tem estado a fazer é que no processo de conversarmos sobre o alcance da paz efetiva no país, ele abriu este diálogo para mais intervenientes. No lugar de ser só entre o governo e RENAMO, o diálogo para a paz agora envolve quase toda a sociedade moçambicana. Todos somos chamados a dar um contributo nisto. Portanto, deixou-se de tratar a paz como se fosse uma propriedade de duas organizações políticas. A Frelimo, que tem um governo, que formou o governo em resultado das eleições, que são contestadas por alguns, mas quem tem que validar as eleições disse que as eleições eram válidas em 2014, é por isso que nós temos o governo que temos. Então, neste campo de diálogo pela paz, eu vejo que existe, de facto, um exercício enorme de envolver cada vez mais a sociedade moçambicana na conversa sobre esta questão da paz. E eu quero acreditar que este ano é um ano muito decisivo sobre se realmente este país quer ou não viver em paz. Isso depende da forma como nós vamos conversar. Ouvimos agora, são sinais muito bons, que a RENAMO acha que os antigos mediadores deste processo de paz nacionais não são bons, mas foi a própria RENAMO que indicou estes e pediu estes que fossem mediadores. Agora diz que não, agora está a apontar outro, vamos esperar a resposta da parte do governo, mas tudo indica que o governo vai acolher estas propostas da RENAMO e vamos conversar pela paz. Portanto, a paz deixou de ser um processo que só diz respeito a RENAMO e o governo que a Frelimo foi indicado para formar neste país e passou a ser uma questão nacional. E é assim que este assunto tem que ser visto. Eu penso que o presidente Nyusi compreendeu isso, instruiu o seu governo no sentido de agir para que todo o povo participasse nas discussões sobre o processo da paz. É assim que está a acontecer neste momento e nós estamos a ver isso. Portanto, há sinais claros de que a inclusão está a ocorrer efetivamente como o presidente Nyusi prometeu em 2015. Portanto, eu vejo também que neste âmbito o presidente Nyusi não defraudou o povo moçambicano. Questões de segurança que preocupam todos nós. Aqui nas questões de segurança, eu penso que é preciso nós fazermos uma diferença muito clara entre o papel do chefe do Estado como comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança e o papel das Forças de Defesa e Segurança como garantes da integridade do Estado moçambicano, do território nacional, como garantes da estabilidade, como garantes da paz, segurança, ordem pública e segurança dos cidadãos. Portanto, o papel do chefe do Estado como coordenador destas instituições todas está claro na lei, mas cada uma dessas instituições tem lei própria que diz como é que esta instituição tem que funcionar. Significa que quando há situações de insegurança, por exemplo, há indivíduos que têm armas ilegalmente, não precisam do comando do comandante em chefe das Forças Armadas para agir, porque tem lei segundo a qual devem agir estas forças. Tem que ir atrás de quem tem armas ilegalmente e buscar as armas. E os métodos são métodos que são previstos na lei que essas organizações têm que usar. Se ficar provado que o exercício de andar atrás das pessoas que têm armas ilegalmente é ilegal, então que se diga que é ilegal. Mas se não é ilegal e está inscrito na lei orgânica das Forças de Defesa e Segurança, no seu conjunto,
Então, isto é uma coisa que nós temos que colher. E não é preciso que o comandante-em-chefe diga que não, mas no decurso da ação, quando for preciso observar algum tipo de medida que o comandante-em-chefe achar que é necessário, ele pode intervir, como foi o caso que aconteceu, por exemplo, em 2015, que disse vamos observar um momento. Mas é a missão das Forças de Defesa e Segurança defender a ordem, defender a lei, garantir a segurança dos cidadãos, garantir a integridade, garantir que os cidadãos cumpram a lei. Okay? Assegurar que os cidadãos cumpram a lei. Então, não vejo aqui nenhum problema, porque algumas pessoas andavam a dizer, e nós ouvimos isso muitas vezes, que há 2 poderes paralelos. Não há nenhum sinal de que há 2 poderes paralelos aqui neste país. Cada uma das instituições do Estado está funcionando. O que aconteceu, na verdade, foi que no decurso deste primeiro ano de governação do presidente Nunes, porque ele deixa as instituições funcionar como devem funcionar, nós recuperamos aquilo que o Estado vinha perdendo a todo momento, por razões políticas. Que é o caso de o Estado ser politizado. As instituições do Estado não têm que ser politizadas. As Forças Armadas têm que agir no espírito da lei que define qual é a sua missão. E não tem que esperar que o Presidente da República a todo momento diga que é preciso que eles andem atrás daqueles que têm armas. É preciso que deixem de andar atrás daqueles que têm armas. Não é assim que tem que ser. Cada instituição do Estado tem, na lei do nosso país, a sua missão específica. É segundo essa lei que cada instituição tem que funcionar. E é assim que tem estado a acontecer. E eu vejo que, como resultado desta ação do presidente Nunes deixar as instituições do Estado funcionar como devem funcionar, de acordo com a lei, nós recuperamos o prestígio do Estado. Porque o Estado estava a ser banalizado. As Forças Armadas estavam a ser banalizadas, estavam a ser chamadas, os membros das Forças Armadas estavam a ser chamados de nomes, até em pódio da Assembleia da República, soldadinhos, não sei mais. Quer dizer, e as Forças Armadas mostraram que nós não somos soldadinhos, nós somos pessoas com responsabilidade neste país e vamos fazer aquilo que está inscrito na nossa missão como devemos fazer. E o chefe de Estado deixou que isso acontecesse. Portanto, mas no espírito da paz e porque a sociedade depois se levantou, e uma coisa muito positiva ainda a abonar ao presidente Nunes, é que quando ele ouviu a sociedade dizer, não, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, ele disse, não vamos deixar, não estamos a dizer que temos que parar de dizer que aqueles que têm armas ilegalmente têm que se entregar. Entreguem-se. Mas estou a solicitar que as Forças de Defesa e Segurança observem esta medida que estão a executar com alguma ponderação. Exato. E é isto que está a acontecer até este momento. Ouvimos agora recentemente notícias indicando que alguns ex-guerrilheiros da RAM entregaram-se com as suas armas na cidade da Beira. Isto é muito bom, é para pacificar o país. Portanto, a agenda da paz continua na ordem do dia do Presidente da República e está a começar a surtir os seus efeitos. Exatamente. É assim que eu vejo a coisa. Portanto, o Presidente, em resumo, para mim, o governo do Presidente Nunes e ele próprio, como chefe deste governo, tiveram um bom desempenho para uma equipa tão nova, que é aquela que ele formou, para este primeiro ano. É de abonar. Isto inspira confiança para mim e eu penso que para todos os cidadãos de bem deste país. Este desempenho é bom. Ok. Arlindo Navaia, como é que olha então para o desempenho do governo de Filipe Nunes? Boa noite, Martinho. Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Permitam-me primeiro agradecer a Deus por ter me concedido saúde e estar aqui hoje presente. Por outro lado, permita-me dar a minha solidariedade com os trabalhadores da empresa moçambicana de atum, Ematum, que foi uma empresa que foi criada recentemente, mas que passaram as festas do final do ano, Natal e do Ano Novo, sem os seus respectivos salários. Bom, indo à questão que me coloca sobre a governação do Presidente da República, na verdade é preciso notar que uma governação de um país não se faz por emoções, é preciso ações concretas. E recorda-se que não só na sua tomada de posse, mas ao longo da sua campanha eleitoral, mas também que culminou de forma eufórica na tomada de posse, ele prometeu muito. Nessa altura ele trazia vários itens que seriam os fundamentos da sua governação. E parte delas ele falava da inclusão, do diálogo, falava da paz, também falava no caso do desenvolvimento.
Mas esses aspectos todos, depois de ter tomado posse no dia 15 de janeiro de 2015, esses aspectos todos foram colocados de lado. E o Presidente da República apenas priorizou o conflito político-militar. E esse conflito político-militar terá levado com que o país esteja hoje como estamos hoje. Estamos sem expectativas de que podemos ter ainda a paz efetiva. E em função disso, como ele priorizou o conflito político-militar, levou com que os tradicionais ou os potenciais doadores do Orçamento Geral do Estado, não é, pudessem reduzir de forma drástica, os investimentos diminuirão, porque na verdade ninguém pode investir num país onde há instabilidade política. O que devia fazer o Presidente da República numa primeira situação, sabendo que levou o país numa situação de conflito político, uma iminente guerra, não é, ia procurar todas as forças vivas, não só da sociedade, os partidos com representação na Assembleia da República, não é? Que é para poder se discutir a paz em Moçambique. Só a partir daí é que podíamos falar de inclusão, que podíamos falar do desenvolvimento, é que podíamos falar de boa governação. E nós, nessa governação, foi uma governação que assistimos pela primeira vez, um ensaio de ataque ao líder da oposição, não é? Isso aconteceu 2 vezes em Manica, nós assistimos isso, foi nessa governação. E depois também culminou com o assalto da sua residência na cidade da Beira. E esses aspectos todos, na verdade, terão posto em causa aquilo que é a vida política, social e econômica de Moçambique. E nós não podemos esperar muito. Ele, quando entrou no poder, bem sabia que tínhamos um problema da Ematum, e ele também acompanhou esse processo da empresa da Ematum. Na altura ele era ministro e parte do dinheiro foi investido sobretudo na compra de armamento. E depois também o primeiro-ministro, nesse caso ainda em sede da Assembleia da República, ele disse que encontrou algumas empresas participadas do Estado ou que são públicas, a semelhança da MCL, da EMOS, da TDM, da EDM, sem fundos. Então, são esses casos que, na verdade, o que ele devia fazer numa primeira situação, procurar resolver esses problemas, que é para depois termos um resultado ótimo. E para além disso, como eu disse, é preciso, primeiro, resgatar a confiança ao nível internacional, sobretudo nos doadores, saberem que, na verdade, é possível investir em Moçambique. Nós hoje estamos a assistir a cenários de secas na região sul, sobretudo nas províncias de Inhambane, província de Gaza de Maputo, não é? E depois também, por outro lado, temos inundações na região norte, e para além disso, o dólar veio a subir, e foi num dos anos que o dólar subiu extremamente e que a vida dos moçambicanos tornou-se mais complicada sob o ponto de vista do poder de compra. E para além disso, depois também verificamos que foi nessa governação em que, pela primeira vez na história de Moçambique, houve muitas reprovações nas escolas secundárias, sobretudo na 10ª classe e 12ª classe. E, então, em face disso, o que o presidente devia fazer numa situação em que sabe que foi criada uma empresa como a Ematum, que supostamente seria uma das melhores empresas criadas nos últimos 10 anos, que já não é sustentável. O que ele devia fazer era decretar falência, para que essa empresa não exista, porque até então não se sabe o que está a fazer essa empresa. Os navios estão lá, os navios de pesca estão aí, armados no porto de Maputo, os trabalhadores não têm salário, então é preciso verificar que, na verdade, essa empresa não é sustentável. Melhor é decretar a falência antes que a gente tenha situações mais graves. E o governo também, em algum momento, eles apenas estão apostados nos recursos naturais, sobretudo as receitas que vêm dos recursos naturais, deixam de lado outras áreas
de interesse, a semelhança de indústria, da agricultura, médias e pequenas empresas que, em função disso, pudessem fazer alguma colheita, não é? De modo a poderem dar maior sustentabilidade à economia nacional. Por quê? O que se espera num cenário em que o país depende apenas de receitas, de recursos naturais, sobretudo o carvão e o gás natural, à medida que esses preços do carvão e gás natural no mercado internacional vão decrescer, então teremos uma situação também em que a nossa balança de pagamentos ao nível nacional também vai decrescer e estaremos a enfrentar, sobretudo, a pobreza. Ok, muito obrigado então a Arlindo Vaia pelas suas notas em relação à governação de Filipe Nyusi no seu primeiro ano. Vamos observar o nosso primeiro intervalo, continuaremos no próximo bloco a analisar outros aspectos relacionados com o Executivo moçambicano nos primeiros 365 dias. Até já. Demora muito trocar planos. Bom, estamos na segunda parte do nosso resenha semanal. Vamos continuar a olhar para a governação de Filipe Nyusi no seu primeiro ano. Bom, parece que o professor Kumbane é o único aqui no meio, portanto, a olhar, portanto, esta governação numa perspectiva positiva. Vejo que os dois outros painelistas tocaram mais para aspectos digamos, negativos, portanto, da governação de Filipe Nyusi. Mas eu queria convidar-vos a fazer uma análise um pouco mais, digamos, completa, no sentido de ver exaustivamente aqueles pontos que de facto mancharam, porque não é possível que tenha tudo corrido mal. Alguma coisa que ocorreu bem. Mas também durante esse período, o governo deu alguns passos, como também teve receio de avançar. Então, são esses aspectos que eu gostaria que, de facto, fossem muito bem evidenciados. Respeito os vossos posicionamentos, que, digamos, são posicionamentos mais radicais, mas eu quero também olhar para esses elementos que também fazem parte da vida, digamos, de um governo, de um homem, de um chefe de família. Bom, Somchanga, será que não identificou nada, absolutamente nada que tenha sido positivo na governação do presidente Nyusi? antes de responder essa questão, gostaria de esclarecer sobre os 100 famosos guerrilheiros da Arnam que se entregaram. A televisão Miramar foi a única que trouxe uma reportagem um pouco diferente. Os porta-vozes foram perguntados quando é que saíram da base. O homem de óculos disse que saiu em abril. O outro homem que disse que era major, que falava em Xicena, disse que saiu em março. Se estamos recordados, em fevereiro, março e abril, as conversações já vão decorrer na sala de conferência de Joquistão. Então, a ser verdade que eles são da Arnamo, abandonaram porque a Arnamo criou obstáculos às conversações, então não saíram por causa desse problema. Então as armas são de quem? Ou a quem pertencem as armas? Deixa-me ainda explicar. Aquelas armas, não é possível 100 pessoas saírem de Gorongosa, de Chibabava, de Maringue, a mais de 250 quilômetros, 100 homens, irem com armas até a cidade da Beira para irem entregar. Os serviços de segurança não verem nada, a polícia não vê nada, as próprias forças armadas não verem, nem a população. A ser verdade, então qualquer dia os 100 homens estarão na janela do presidente Nyusi para entregar armas à sua esposa. A verdade é esta. Aquele homem de óculos chama-se querido Tete. Filho do Tete, ex-trabalhador reformado da administração de Nhaminga. Aquele senhor é polícia comunitária em Nhaminga. Esse querido diz que ele é capitão de informação. Essa designação não existe em nenhuma organização militar. É como o chefe dos efetivos no batalhão ou na companhia. Não se chama, quer dizer, o chefe dos recursos humanos. Não se chama chefe dos recursos humanos. Chama-se chefe de efetivo. Muito bem, mas é uma questão de designação. Deixa-me te dizer, é que o capitão, no mínimo, o capitão é uma questão de promoção. Ninguém pode esquecer. Desculpa, quando você era chefe de redação aqui, sabia muito bem que sou chefe de redação. Quando você só soube dizer que eu já não sou chefe de redação é fulano.
O outro senhor que falou é da família Nhanchir. É natural de Maringue, é sobrinho do Régulo de Maringue, mas nunca foi militar da Arnam. Aquele senhor fazia parte dos grupos de choque da Frelimo, comandados por senhor André Madumani, ex-primeiro secretário da Frelimo em Maringue, que hoje é membro da Assembleia Provincial. Portanto, não há nenhum elemento da Arnam naquilo. Aquilo tudo é uma palhaçada. Segundo, ele diz que as pessoas apareceram semana passada. Eram 100. Entretanto, apresenta 13, fica com 87. Os 87 estão nos procedimentos administrativos. Que procedimentos administrativos são esses? Em que os 87 devem ser submetidos, os 13 não são submetidos. Aquelas armas foram tiradas dos magazines da própria polícia. A mesma coisa que fizeram quando prenderam os nossos colegas aqui no bairro Polana Caniço. Que vocês próprios testemunharam. Quando vasculharam a casa deles, não apanharam nem katana, nem faca de cozinha. Mas quando chegaram na esquadra, já havia pistola, havia katana, havia sei lá o que. Okay. Então, essa ginástica, esta estratégia do News, é que o enfraquece cada vez mais. Porque ele deixa-se contentar com mentiras. Ora, a revista Tempo reportou mais de 100 mil elementos da Arnam que abandonaram a Arnam quando se decretou a amnistia durante a guerra dos 16 anos. A Arnam nunca chegou a ter 30 mil guerrilheiros no país. Mas lá nos arquivos tem mais de 100 mil que se entregaram. Portanto, aquilo é perder tempo. É uma maneira que encontraram de distribuir dinheiro do Estado para nada. Okay. Porque os verdadeiros guerreiros ainda não vieram. Mas ok, vamos lá também a minha questão. Eu vou para lá. Eu vou para lá. O que vocês da Arnam identificaram de bom? Eu vou para lá. Estava-se a falar aqui de calamidades. Desde as 6 de 2000. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Antes do Guebuza ser presidente da República. Quando o presidente era João Cristiano, desde 6 de 2000, o governo anualmente propõe a aprovação de uma verba destinada a socorrer vítimas de calamidades naturais. Também ficou claro que os ministros que superintendem as áreas ligadas à gestão de calamidades, no mês de janeiro, fevereiro e março, porque são meses chuvosos, não podem ir de férias. Esta é a prática do governo desde essa altura. Não tendo havido orçamento naquela altura, o que o Estado faz reconduz o orçamento do ano anterior, porque o orçamento foi aprovado muito tarde. Portanto, não foi News que andou à procura do dinheiro. O dinheiro já existia, porque essas coisas já estão lá, desde o ano 2000. Falar de ações que não são concretizadas é igual àquilo que se diz em gíria xangana. Cupumela, logo cupumala com mentira, ou com filé. Quando alguém aceita uma coisa ou promete uma coisa que não faz, está a fazer uma declaração morta. Fala para Nhamombe Nkadane, fala para agradar o povo. Isso ficou claro. Como é que o senhor Nhon se convida ao presidente da Câmara para a conversa em Maputo quando ele manda buscar o mesmo da Câmara? Se as Forças Armadas têm ordens para arrancar armas, por que não arrancaram armas desde 1992? Só hoje, porque o Nhon, que é presidente da República, começa a entender, ler melhor a Constituição do que Chissano e do que Guebuza. Muito bem. Vamos passar a palavra. Há duas questões que eu queria perguntar ao doutor. Buscar o líder da oposição faz parte do cumprimento da lei. Qual é essa lei? Tem que dizer o povo. E por que o governo não anunciou as mortes dos militares e aos seus familiares? É bom que tenham chumbado de alunos de 11ª e 12ª. Isso dito por um professor aqui. Não, que exemplo que está nos a dar? Quem tem a prerrogativa de perguntar... Que os níveis de criminalidade tenham subido. É bom para o senhor professor. É bom que os areieiros destruam o meio ambiente. Aquilo que a Miramar reportou ontem que está a acontecer em Moamba e aquilo que está a acontecer ali no Costa do Sol. Quer dizer, eu não tenho muito espaço de falar de coisas boas. Porque coisas boas neste governo são muito insignificantes. Exato. Então eu preciso de indicar o que está errado para ver se aproveitamos este ano para corrigir isso. Muito bem, mas há uma coisa, Sumchaga, que tem que fazer. Não pode me tirar a prerrogativa de ser apresentador, senão vou perder emprego. Quem pergunta aqui no programa sou eu. Não, eu estou a partilhar, porque o meu colega disse o que disse o colega. E nessa altura o senhor não disse que o senhor é que tinha a obrigação de questionar. Ele não pode questionar. Então não pode pôr em causa as minhas declarações. Está bem. Professor Cumpana, tem alguma reação em torno portanto, desta réplica ou insistência, portanto, do senhor Muxaga? É claro. Eu, de facto, compreendo até as razões que o meu colega de painel deve ter para não conseguir ver coisas boas que foram feitas em 365 dias de funções deste governo. Exato. Porque é disso que nós estamos a falar aqui. Exato. E porque, de facto, quando nós só estamos sintonizados para coisas erradas,
E isso fazem aqueles que gostam de fazer política, porque é na base das coisas erradas que a política se faz, na oposição, sobretudo, é isso. Isso é função, de facto, da oposição. A oposição está lá para indicar quais são as coisas que considera erradas. Mas a oposição tem que ser construtiva também. Porque quando se diz que não aconteceu nada, nós estamos a ser honestos até conosco próprios. Mas se quisermos ser desonestos conosco próprios, até podemos ser. Então, esta seria a maneira que eu podia encontrar para responder a esta intervenção do meu colega há pouco tempo. É preciso nós termos claros aqui uma coisa. Ninguém mandou emboscar o líder da RENAMO. Ninguém mandou emboscar o líder da RENAMO. Ninguém pode provar isso. Podemos especular. O comandante provincial de Manica assumiu publicamente. O comandante provincial de Manica e o comandante distrital de Gondola assumiram publicamente isso. Está gravado, a Miramar tem essas cassetes. Não pode dizer que ninguém. Eu posso... Não pode dizer que ninguém. Tá bem, Mchanga, porque eu não tenho essa informação. Tem essa informação é pública. Não tenho essa informação. Deixa o professor Kumbara terminar o raciocínio. Então, eu penso que há uma coisa que nós devemos falar que é boa. Se quisermos saber quem emboscou o líder da RENAMO, então vamos deixar que as autoridades trabalhem, porque tem que investigar. Eu penso que é preciso que se investigue, porque ninguém reclamou os atentados contra o líder da RENAMO. Ninguém reclamou isto. Eu não sou a favor que isto não seja reclamado, este atentado não seja reclamado, porque senão o país fica vulnerável a terrorismo. Eu gostaria de saber, de facto, quem é que emboscou o líder da RENAMO. E para se saber isto, é preciso que a gente dê espaço às autoridades para trabalhar. Do Estado-Maior-General no funeral não vamos fazer isso, Antônio. Não vamos fazer isso. Então, é preciso que se investigue isto. Essas declarações de que o Mchanga se aproveita aqui para dizer que o governo não reconheceu os ataques. Então, se aparecem indivíduos a falarem em separado sobre isso, isso é outro assunto. Então, este assunto, se quisermos esclarecido, ele tem que ser investigado. Ele tem que ser investigado. Temos que saber, e é bom que se saiba, quem são as pessoas que organizaram esses atentados contra a vida do líder da RENAMO. É bom que se faça isso, porque senão caminhamos para o gangsterismo de Estado. Não vamos fazer, não vamos permitir isso. Eu não concordo com essa forma de agir. Por outro lado, acho que o fato de as Forças de Defesa e Segurança terem declarado guerra contra as pessoas, guerra entre aspas, que vão perseguir as pessoas que têm armas ilegalmente, foi uma medida correta. Porque é no cumprimento da Constituição. É uma medida correta, está inscrita na lei das Forças de Defesa e Segurança no seu conjunto. Portanto, juntando as leis das Forças Armadas, a lei da Polícia, a lei do Serviço Nacional de Segurança do Estado, todas essas leis dizem exatamente o que estes serviços têm que realizar, essas instituições têm que fazer. E é defender a lei, é defender a segurança do Estado, é defender a segurança dos cidadãos, a tranquilidade pública, essas coisas todas estão lá. Então, se nós temos armas a pularem por ali assim, é preciso que essas instituições façam aquilo que está na lei. Não fazer isso é não cumprir a Constituição. Exato. E o presidente Nilson disse no seu discurso, em 2015, no seu discurso inaugural, que a primeira coisa que ele vai fazer é fazer respeitar a Constituição da República. Todos nós temos que respeitar a Constituição da República. Portanto, o fato de as Forças Armadas terem tomado essa medida de ir publicamente e ter dito publicamente atrás das pessoas que têm as armas ilegalmente, moralizou o Estado, porque o Estado estava a ser banalizado. O Estado estava a ser banalizado. Os exercícios que o líder da RENAMO, por exemplo, estava a fazer, aqueles comícios, o tipo de discurso que ele usava, era um discurso de incitação à violência e não se pode permitir uma coisa daquelas. E eu não quero dizer com isso que tenham sido as Forças de Defesa e Segurança que organizaram aquelas emboscadas, mas o fato de ele ter sofrido essas emboscadas e ele ter ficado tranquilo e começar a pensar de novo numa forma correta de fazer política, isso ajudou a moralizar o Estado. Quem quer que seja que tenha feito isso, é preciso que fique claro que isso ajudou a moralizar o Estado. As Forças Armadas de Defesa e Segurança deste país são nossas, são do Estado, não são da Frelimo. E devem ser respeitadas como nossas instituições. Porque é aqui onde começa a primeira coisa. Quando o meu colega aqui do painel fala, é como se estivesse a dizer que o fato da RENAMO ter homens armados ilegalmente é bom. Então, que se tem que deixar isto ficar como está. Não deve ser assim. Vamos conversar, sim senhor, para que não haja homens armados, para que não haja partidos que precisam ter homens armados. Mas enquanto isso, não significa que as instituições do Estado têm que parar de funcionar. A polícia tem que fazer o seu trabalho, as Forças Armadas têm que fazer o seu trabalho, o Serviço de Inteligência tem que fazer o seu trabalho. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para que o Estado seja Estado, para que o Estado funcione.
E aquilo que eu anotei na minha primeira intervenção é exatamente que o Estado funcionou durante estes primeiros 65 dias. E funcionou bem. Funcionou bem. Agora, que há coisas que não andaram bem, existem. Por exemplo, eu gostaria de saber, afinal, quem são as pessoas que organizaram os ataques contra o líder da Renamo. Era bom que nós tivéssemos isso. Porque essa faz parte também dos serviços que as Forças de Defesa e Segurança devem fazer. Não aparecer publicamente indivíduos simplesmente a dizer aquilo que está neste jornal, que até nele, eu duvido que seja jornal. Não sei porque que o Sumjanga não trouxe aqui um jornal que é melhor do que este aqui. Porque este jornal, mais do que um jornal de responsabilidade, é um jornal de instigação à instabilidade política neste país. É o que eu considero este jornal, essa é a minha opinião pessoal. E é desse jornal que ele se serve para aparecer aqui e dizer para nós que apareceu um comandante. Se calhar até são entrevistas fabricadas essas aqui. Podem ser entrevistas fabricadas. Eu também tenho razão de duvidar que essas entrevistas sejam sérias. Portanto, se ele considera que são sérias, eu posso duvidar dessas entrevistas. Posso pensar que as pessoas entrevistadas foram pagas dinheiro para aparecerem publicamente a um jornal único, porque é o único jornal que está a anunciar isto aqui, a dizer o que está aqui neste jornal, como o colega acaba de mostrar. Então, o que eu estou a querer dizer com isto tudo é o seguinte, é que a análise do exercício de governação, deste primeiro ano do exercício da governação do novo governo, deve ser não apenas política, como está a fazer o meu colega. Nós temos que fazer esta análise como cidadãos moçambicanos. Vermos o que é que realmente foi feito que é bom, temos que dizer que foi feito e foi bom. Eu acho que indiquei, para mim, pelo menos aquilo que foi muito bonito que foi feito. As instituições do Estado estão a começar a mostrar certa independência e a atuarem dentro do espírito da lei e da letra da lei para que foram criadas. Portanto, isto é que é um país. O país tem que funcionar não só com políticos a dizerem que tudo não sei quanto. Uma coisa bonita que aconteceu agora, o presidente Guebuza, quando era presidente na altura, foi insultado de forma que eu achei muito incorreta e o caso foi ao tribunal e vimos que os acusados foram absolvidos pelo tribunal porque não houve insuficiência de provas. Não sei até que ponto é que vai o processo. Isso é uma coisa que indica que este país precisa de caminhar para melhores patamares, mesmo em termos de credibilização da justiça. Então, quer dizer, são muitas coisas boas que estão a ser escamoteadas aqui, porque nós queremos dar a entender que só se fez mal neste país. Não é verdade. Ok, muito bem. Vamos fazer o segundo intervalo. Bom, Navaia vai comentar, portanto, vai fazer o comentário final, portanto, no terceiro e último bloco. Não sai daí. Até já. Bom, estamos na reta final do resenha. Navaia, volto a si. A pergunta é mesmo que eu tinha colocado ao Sr. Mchanga inicialmente. Será que não encontras mesmo algo que tenha sido feito de bom, portanto, na governação do Presidente Nyusi? Bom, mais uma vez, obrigado. Na verdade, eu já estava a meditar aqui a minha cabeça para ver se podia encontrar algo de bom feito. Depois fui ver que uma das ações aparentemente boas foi perdão da dívida, se a memória não me falha, acho que foi Angola. E depois também seguiu-se da China, apesar de não terem sido explicados os números da perdão desta dívida. Mas e também queria discordar aqui muito com o Dr. Kumbana, quando ele diz que a governação foi ótima, foi boa. Isso estaríamos também a pôr em equívoco aquilo que foi a apresentação do Presidente da República na Casa do Povo. Ele primeiro disse não estamos satisfeitos, e o fato de dizer que não estamos satisfeitos significa alguma coisa não está bem, não é? Então não vamos aqui assumir que houve aspectos tão positivos. Na verdade, ele assumiu e disse, reconheceu que não estamos satisfeitos, porque na verdade aquilo que era a expectativa, aquilo que ele criou expectativa diante da população moçambicana, isso não foi feito. E é por essa razão que, na verdade, estamos nesse cenário. E depois também queria também discordar quando diz que temos armas ilegais a pertencerem à Renamo. Se calhar essa explicação não é tão viável. É preciso lembrarmos que as armas que estão na posse da Renamo foram subscritas nos acordos geral de paz. Até nessa altura dizia que quem devia ter proteção serão os altos dirigentes da Renamo, incluindo o seu líder, mas apenas agora essas armas só protegem o líder da Renamo. Num aspecto geral, na verdade, o país
foi uma das primeiras governações muito complicada para o presidente. O que deve fazer numa primeira situação para 2016 é, primeiro, resgatar a paz, trazer a confiança relativamente aos doadores internacionais, porque aquilo que eu disse, que não há nenhum investidor que vai trazer, vai meter dinheiro num país onde há conflitos políticos, onde há conflitos militares, há incertezas o que vai acontecer hoje ou amanhã. E, acima de tudo, é preciso também encorajar o presidente, que é para buscar todos os tratos sociais, estamos a falar, incluir lá o MDM, incluir lá a RNAMO, incluir a própria Frelimo, que é para poder-se dialogar sobre a paz. Essa paz não pode ser refém de dois partidos políticos. É preciso, aquilo que eu disse, que o MDM está representado na Assembleia da República, significa que tem um povo que o elegeu para estar na Assembleia da República. E esse povo também precisa de paz. Então não deve ser apenas esses dois partidos aqui, apenas a discutirem questões de paz. É preciso incluir não só esses partidos que eu disse, mas também outras esferas da sociedade, acadêmicos, alguns intelectuais, que é para essa paz que toda a gente, todo o povo moçambicano almeja. Porque é a partir da paz que nós já podemos falar de bons resultados de governação. Ok. Eu queria dizer uma coisa muito simples. Não é só o jornal Canal que publicou, o Magazine publicou. A coisa mais grave neste exercício todo é que alguém morre, acabam 3 meses. O Estado não comunica a morte do seu membro das Forças Armadas. O Estado tem a responsabilidade de explicar a morte de qualquer pessoa. Em países organizados, incluindo de cão e gato, porque são animais de estimação, deve-se explicar que o cão que morreu naquele sítio era cão do senhor fulano de tal, que não sabe cuidar dos seus cães, que é para a veterinária não lhe permitir que tenha outra licença. Portanto, se isso para o senhor professor é pouco, que Forças Armadas vão na tal missão do Estado, você diz, para tentar assassinar o líder da RNAMO, acabam tombando lá. E as suas famílias não são comunicadas que o vosso ente querido morreu. As suas são enterradas como vilões no mato, de qualquer maneira. E isso é bom desempenho do News. Muito obrigado. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu não disse que o desempenho do governo foi ótimo. Mas também não disse isso. O meu colega estava a dizer que eu disse que o desempenho do governo para mim foi bom. E isto bom para mim, 14 valores é bom. Quer dizer, se me pedissem para dizer na escala de 0 a 7 o que é que dá a este governo, eu diria 7. E se perguntassem na escala de 0 a 20 o que é que dá, eu diria 14. Isso é bom. Significa que há 3 pontos no caso da escala de 0 a 10 e 7 pontos no caso da escala de 6 pontos no caso da escala de 0 a 20 que precisam ser. E é isto que faz com que o presidente diga: eu não estou satisfeito, porque podíamos ter feito melhor. Eu, por exemplo, em relação às perspectivas, porque é uma coisa que nós devíamos falar também aqui, que não falamos, eu penso que este governo tem agora que os preços do petróleo estão a baixar, melhor condição para fazermos melhor as contas para o próximo tempo. Portanto, daqui em diante, com os preços do petróleo a baixar, porque o petróleo não é uma coisa que nós produzimos, é uma coisa que a gente importa, e quando os preços são altos, a coisa fica muito complicada para nós. Com os preços do petróleo a baixar, nós podemos esperar para este ano, particularmente, melhores resultados. Poderíamos estar aqui um dia a conversar sobre isto e vamos discordar de novo sobre o que foi e o que não foi. Mas há boas perspectivas para este ano. Quer dizer, só o fato de se terem vencido as dificuldades que tiveram no início estes membros deste governo, a partir do próprio presidente, para estarmos onde estamos hoje, o país andar a funcionar bem. Está a funcionar bem, não está a funcionar mal este país. E depois essa coisa de que estamos em guerra, é mentira, não estamos em guerra aqui. Temos diferenças políticas que vamos resolver na base do diálogo, está correto. Que temos que ter pessoas que têm armas, não sei quantos, isso está caduco há muito tempo. Portanto, a RNAMO já não tem mais esse direito de ter homens armados e proteger seus responsáveis a partir de não sei há quanto tempo atrás. Se formos a analisar muito bem os acordos, vamos ver que tudo o que está nos acordos está incluído na Constituição. E se quisermos que o acordo valha, mesmo assim, não está, porque tudo que vinha no acordo tinha prazos, mesmo assim a RNAMO não está numa boa condição em ter homens armados neste país. Portanto, isso é tudo falácia o que está a dizer aqui. Agora, para o meu colega de painel aqui, Muxang, eu não estou a dizer que essas coisas são boas. É por isso mesmo que mesmo o presidente não está satisfeito, mas temos que ter orgulho do que foi feito partindo da base por onde nós partimos. Este governo não teve mau desempenho, há coisas que precisam ser corrigidas, vamos fazer isso, mas não é tudo mau, não é verdade isso. Nós estamos a ser moçambicanos se fizermos isso. Muito obrigado então pela vossa prestação. Espero-vos no próximo programa para analisarmos mais assuntos que dizem a respeito à realidade política, económica e social deste nosso vasto território moçambicano. Assim que nos acompanha desse lado também, muito obrigado. Tenham uma ótima noite de domingo e bom início de semana.